Oi pessoal, tudo jóia? Vamos começar nossa live hoje muito especial, com um tema muito interessante, que é o uso da criatividade para que a gente possa encantar os clientes. Esse é o nosso objetivo hoje e nada mais, nada menos, a gente vai trazer uma das profissionais que trabalha há 30 anos no mercado, ela tem uma agência de publicidade, ela trabalha com eventos, usando exatamente esse conteúdo, esse perfil, para que a gente possa manter o cliente, encantar o cliente, que é uma das qualidades essenciais nos dias de hoje, com a robotização, com a mecanização, com a produção em massa. O que se diferencia cada vez mais é a criatividade. Então, Adriana Chebab, que é publicitária, é minha amiga, ela vai conversar conosco sobre essa habilidade que ela tem de usar a criatividade para que a gente possa encantar os nossos clientes, para que a gente possa atrair a atenção deles, né? E uma coisa muito importante que é dita hoje em dia, que é fidelização. E eu vou bater um papo muito legal com ela e fiquem à vontade para fazer pergunta, para vocês contarem um pouquinho das dúvidas que vocês têm, tá bom? Fiquem à vontade, vai ser muito importante essa interação. Na verdade, o que deixa mais rico o nosso espaço é exatamente essa troca de informações que a gente faz durante a live. E ela veio especialmente para que nós possamos ter esse bate-papo especial e também, quem sabe, ajudar no seu processo criativo. Isso é muito importante. A criatividade é uma ferramenta incrível para a gente fidelizar clientes e nada mais, nada menos do que ela para conversar conosco sobre isso. Eu estou aguardando ela entrar para conversar aqui comigo, né? Acho que daqui a pouquinho ela está entrando. E aí a gente já vai começar a bater o papo. Oi, Marlúcia, seja bem-vinda. Como é que você está? A Marlúcia é nutricionista. Marlúcia, me diga se você está me ouvindo bem e me vendo bem. Silvana, seja bem-vinda. Oi, Adri. A Adri chegou. Eu vou chamar a Adri aqui, né? Deixa eu aproveitar e chamar. Adri, eu não consegui... Ah, sim, agora... Opa, já convidei a Adriana Chebab para falar conosco. Ela vai entrar aqui daqui a pouquinho. Oi, Adri, como é que você está? Oi, Alex, tudo bem? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem, Adri? Estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo bem? Estou ajustando aqui um pouquinho, porque a hora que você entrou, eu saí um pouquinho aqui da live, né? E agora você está à vontade, só estou vendo seus olhos. Aqui na altura certa. Agora dá sim. para ver. Travou. Que legal. Tá legal agora, Adri? Tá conseguindo ouvir? Tá ótimo, tá super bem enquadrado. Eu tô também? Tá ótimo, tá ótimo. Adriana, eu já falei um pouquinho de você para as pessoas que entraram, mas ninguém melhor do que você mesma para falar sobre as suas qualidades e sobre o seu desenvolvimento na área de publicidade. Fica à vontade. Então, vou falar bem rapidinho, né? Eu trabalho com comunicação há praticamente 30 anos. Eu comecei a trabalhar até antes de me formar. Tive uma agência por 20 anos, quase 26 anos. Comecei bem pequenininha, conhecemos bastante. Trabalhamos com todas as áreas de comunicação, desde a área de promoção, área de eventos, campanhas de marketing direto, marketing promocional, banco de dados, atendimento ao cliente e a parte de campanha mesmo, né? Toda a parte de campanha de comunicação. Hoje o meu foco, eu trabalho muito com a parte de... Continuo prestando serviço, mas não mais com agência formalizada, trabalho num outro modelo. Fixos, trabalho com alguns outros como consultoria. Como eu fui empresária também muitos anos, então eu presto consultoria tanto na área de comunicação como na parte de gestão de negócios também.
na parte de comunicação hoje, assim, o meu foco é toda a parte de produção de conteúdo, roteiro, e boas ideias diferentes, né? Então essa eu gosto muito. Eu acabei Criativas, trabalhando né? em todas as áreas, né? Lê, trabalhei em todas as áreas, então, mas essa área, a parte de escrever, a parte de criar conceitos, de criar ideia, é uma paixão, é uma coisa. E paralelo, hoje eu tenho o Belas Urbanas, que é um projeto focado em mulheres, né, no desenvolvimento aí, no fortalecimento de mulheres através do saber e da arte, né, da cultura e da arte, da educação e da arte. E ali eu escrevo também, vários colaboradores escrevem, então é um projeto que eu amo também, que está ligado a toda essa área de criatividade, de saber se expressar, se comunicar. Tentei ser bem resumida, resumi bem. Não, fica à vontade. Esse espaço todo é seu, Adri. Ah, E eu vou falar para as pessoas entrarem no Belas Urbanas. Tem o Instagram, né, Adri? Você quer divulgar para a isso, nossa eu tenho o audiência o Instagram, Instagram? A rede social? é Belas Urbanas, né? Tem o Facebook também, que também é Belas Urbanas. No Facebook a gente tem a página e tem um grupo. E tem o próprio blog, que é belasurbanas.com.br. Mas em todos os canais te levam depois para o blog, para os textos. Tem coisas muito bacanas ali, muito boas. Com mais de 6.000 pessoas já no grupo, né, Adri? No Facebook sim, né? No grupo não, porque o grupo eu comecei na pandemia, né? Então ele é menor, mas de seguidores ali no Facebook sim. O Instagram, na verdade, eu também retomei há muito pouco tempo. Ele até tinha sido feito lá atrás, tinha alguma coisa, a gente parou, eu acabei parando e voltei agora há pouco tempo, em parceria também com uma amiga publicitária, a Silvia, porque é difícil dar conta de tudo, né? Essas mídias sociais, tudo isso toma um bom tempo nosso, né? Quando a gente vai fazer e fazer de uma forma bem feita, ele toma muito tempo, né? O próprio blog, né? Tem toda a parte de seleção de textos, depois você postar ali, corrigir aquilo, né? Corrigir os textos, na parte de correção também eu conto com uma outra amiga que também é revisora, a Simara. Mas é um trâmite longo, né? A seleção Entendo. de imagens, colocar. Tem um trabalho grande de tempo mesmo. Depois toda a parte de divulgação para chegar nas pessoas. A gente usa o WhatsApp também para divulgar. Enfim, é todo um processo de comunicação num produto que é também como eu fazia na agência. A agência, só que muitas vezes eu fazia para os outros, né? Então eu chegava ali para os outros e fazia essa divulgação. Então chegavam para mim e falavam, Adriana, que eu preciso divulgar, sei lá, esse copo, né? Então, é um copo novo, quais são as qualidades desse copo, quais são os concorrentes do mercado. Então existe todo um trabalho antes de criar uma peça final, uma campanha, que todo publicitário precisa entender, saber com quem ele está falando, o que é o produto, quais são as qualidades, quais são as dificuldades, como a gente vai chegar nesse público final. Então é nessa linha ali. O verdade né, o projeto Belos Urbanos é um projeto meu. Então além do trabalho do trabalho em si, do que é o blog, eu faço também a parte de comunicação dele, né? Quem que é meu público? Quem que tem interesse nisso? Como que a gente chega nesse público? Como que esse público sabe que nós existimos e faz sentido para ele? Então como em todo projeto de comunicação, na verdade, para qualquer área é assim, né? Para qualquer área, assim. Eu já peguei alguma. Você está falando, eu estou aprendendo com você. Já fui pegando algumas coisas que você foi falando. E uma delas, você foi muito bem clara. Com quem eu estou falando, né? Quem é meu público-alvo? Acho que é um ponto muito interessante. De que forma que eu vou me comunicar com esse público, né? A gente tem diversas ferramentas, não só digitais, mas até do roteiro, como é que vai ser feita essa comunicação.
quem que é meu concorrente? Isso é uma coisa muito importante, né? A gente, às É. vezes, lança uma ideia, lança um produto, ou vai abrir um consultório, vai fazer uma consultoria, e você já tem um monte de concorrente e está por fora em relação ao que os outros fazem. Então, acho Exatamente. que esses pontos que E, você já foi levantando são fundamentais. Quais são as dificuldades que esse profissional tem ou esse produto tem para ele se lançar no mercado, né? Porque nem todo produto é perfeito, nem todo serviço é perfeito. E quais são as qualidades, os diferenciais dele? Olha que e, interessante. e muitas vezes, por exemplo, quando a gente está falando de serviços, né? Que assim, né? A gente tem a divulgação para produtos e tem a divulgação para serviços, né? Para serviços, em muitos casos, você trabalha também com uma divulgação, com uma concorrência que não é direta. Então, por exemplo, existem alguns segmentos que você tem concorrentes que tiram também o teu cliente, podem tirar, mas não é exatamente oferecendo o mesmo serviço que você. Ele oferece algumas coisas, mas não tudo. E de repente aquele cliente fala, eu vou nisso, só que por quê? Porque aquele outro, sei lá, aparentemente conquistou mais, vendeu melhor, passou mais credibilidade. Mas você tem que entender como serviço ou produto, né? Você, como você vai chegar nesse seu cliente, entender quais são os concorrentes e nem sempre o teu concorrente você pode falar assim, bom concorrente. Eu tenho que reconhecer que ele é um bom concorrente, eu também tenho que ser bom. Então, daí é uma escolha do cliente. Porque não somos só nós que somos bons, existem outros bons também. Como existem muitos Não bom. médios, ou não tão bons, ou existem alguns ruins, né? Que não entregam. No caso de serviço, a gente fala muito de uma coisa subjetiva. Produto é muito fácil você entender qual é a entrega dele. É muito claro. Agora, quando a gente fala de serviço, existe uma subjetividade muito grande. Então, para o prestador de serviço, ele fica sempre mais vulnerável. E para ele vencer essa vulnerabilidade, o cliente gostar, ele tem que ser muito mais presente, atencioso, dar um feedback, fazer um pós-venda também é super importante. Legal. Rodri, antes de eu começar a live, né, as pessoas que estão aqui, elas não sabem que eu liguei para você e conversei no FaceTime, WhatsApp Time, nem sei mais. Quando eu falei com você, eu tinha visto um quadro, você está com a cabeça na frente dele, né? Que é uma obra de arte do Pablo Picasso, da Pomba, né? Com traços bem simples. Se as pessoas falarem assim, nossa, o Alexander está conhecedor do Pablo Picasso. Não, é porque eu liguei para ela antes e perguntei de quem que era o quadro, porque eu não sabia, não. E conta um pouquinho, quando a gente fala de criatividade, a gente fala de Pablo Picasso, a gente fala de grandes artistas, como é que uma pessoa que não se vê como criativa, ela pode desenvolver esse processo criativo, Adri? Desculpa, você pode só repetir, porque cortou um pedaço da tua pergunta. Não, não tem problema. Eu ia até falar, a hora que eu estava falando com você, Adri, tinha mais luz no seu espaço. Eu vou até perguntar para as pessoas se elas estão conseguindo ver a luz aí com você. Eu não sei se é da minha imagem ou se é com você. Deixa eu perguntar para o pessoal se a imagem está boa para todos. Tá. A imagem está boa, né? Eu pus uma luz aqui para ficar mais claro. Aumentou agora, viu, Adri? O pessoal falou que está É? bem, então essa é questão de impressão minha. Tá legal. Então vamos. E a pergunta é assim, como é que uma pessoa que não se vê como criativa, ela consegue desenvolver esse processo criativo? Porque Alexander, de forma leiga, entendo que a criatividade é algo humano. Então, como é que ele pode desenvolver essa criatividade? Ou até É, mesmo se quiser trazer um conceito do que você entende por criatividade, Dri, o espaço é seu.
Tá. Bom, eu entendo que toda pessoa é criativa por natureza, ao nascer é criativa, né? E todas as crianças são muito criativas. Quando elas brincam, então elas são muito lúdicas, quando elas desenham, quando elas inventam histórias. O que que acontece com a criança, né? Muitas vezes, né, sem querer, o adulto poda, né? Que é a velha história da nossa casinha lá, desenha aquela casinha e depois a gente se acha incapaz de, de desenhar outra coisa, porque alguém, tá bom, mas não elogiou ou não viu uma diferença. Se a gente pegar, né, o Picasso aqui, né, vamos pegar, é uma reprodução, não é original, tá, gente? Adoraria ter o original. É, é muito simples se você pensar os traços. Se você pensar, você fala, uma criança pode desenhar isso. Pode, está na natureza dela, mas a simplicidade é a magia da criatividade. E é difícil chegar nisso, não é fácil. Mas voltando à criança, por que que daí ela poda e acha que tudo que ela fez é ruim? Porque algum adulto, ou mais de um adulto, não valorizou aquilo. Não incentivou, não deu asas à imaginação. Então, assim, isso e muitos assim lugares ainda não são preparados. Então, muitas vezes você escola que é uma boa escola, mas a linha de frente, a professora daquele ano, daquela turma, de repente não. Pode acontecer, acontece. Então, como acontece, né, pessoas que são, eu acho que a arte, de uma maneira geral, ela é muito importante no decorrer da vida inteira das pessoas, porque a arte que está ligada à criatividade, e a criatividade não só como resultado final a arte, um quadro, um texto, uma música, não só isso, mas você utiliza essa criatividade em todas as profissões. Ninguém é um inventor de algo, um pesquisador, se ele não tiver dentro dele curiosidade e criatividade para ir tentando outros caminhos. Então, assim, como a gente pode incentivar... e por outro lado, só completando, por outro lado, o que é interessante na criatividade? A criatividade, a arte, ela também te motiva e te dá... conexões cerebrais, tudo isso, para que você supere outros problemas, né? Então, por exemplo, você sai daquele foco, e de repente dá uma viajada, né, numa música, e muitas vezes te vem um insight de uma solução de um problema que é totalmente fora daquela área. Então, assim, eu acho que ouvir músicas mesmo. No meu tempo as músicas eram legais. Esquece isso. Eram legais, porque vivemos fases boas com as músicas da adolescência, né? Normalmente a gente tem isso. Mas assim, não escute só aquelas. Escute as músicas que vieram no decorrer da sua vida. A música de hoje ninguém presta. Presta. Como também tinha coisa ruim lá atrás, também tem hoje. É só a gente abrir a cabeça, ouvir, entender que esses são os movimentos do mundo. Então, a gente vai se tornando assim mais aberto e mais disponível para que a gente tenha criatividades. Né? Por exemplo, um bom chefe de cozinha, como é que ele pode inovar? Tudo já foi inventado, todos os pratos. Como é que ele pode fazer uma releitura de um prato de alguém famoso? Para ele fazer uma releitura de um prato de um super chefe, ele precisa ser criativo. Né? Para o lançamento de um produto na área de alimentação, né? O que ele acha que é interessante ou que falta, mas daí ele tem que se colocar primeiro. Normalmente a gente vai no que a gente gosta, né? No que a gente conhece, né? Então, como que a gente pode estar buscando saindo, né? Porque a gente tem um limite, né? Tem um repertório. Então, como a gente pode ampliar nosso repertório para que alguém que tenha fabricação de produtos pense sempre em novos e inove,
né? Eu acho que essa é a... Então, eu acho que a criatividade, ela deveria sempre ser muito estimulada. E algumas coisas a gente devia cortar da nossa vida. No meu tempo. Teu tempo é hoje, tá vivo, Que né? legal. Rodrigo, sim, olha, acho que tem uma pergunta aqui. O que fazer quando pensamos que as nossas ideias criativas se esgotaram? A Priscila do Ah, eu Retiro acho que Forte está perguntando para a gente. Tá, eu acho que em muitos momentos a gente de fato acha que esgotaram e daí a gente tenta pensar, pensar, pensar e não sai daquele lugar. É aquele momento que deu tipo uma exaustão. Então, nesse momento dessa exaustão, parou. Caminhada, vai fazer põe uma boa música, tenta, na verdade, atividade que te dê prazer momentânea, que te tire o foco, ou até, por exemplo, tem pessoas que precisam de coisas assim mais administrativas, concretas, para depois voltar para a criatividade. Então, nesse momento eu tenho que pagar minhas contas. Então, pega esse momento, esgotou na criatividade, vai para o concreto, pega todas as suas contas, vai lá no internet, não sei o que, pagou, fez sua planilha financeira, né, parou, respirou, come um bom lanche, depois você volta. Existe um momento que também é necessária a pausa para voltar. Mas eu gosto muito, e a gente também sobre isso, né? Que você até falou que você deu o exemplo da caminhada, que você tem ideias caminhando. Eu gosto muito quando eu estou caminhando. Eu muitas vezes, né, aquele momento que eu acho que o corpo físico vai ficando cansado e você muitas começa a ter muitas ideias e pensando. Então, para mim, é algo que funciona. Ou também, eu falei das contas, porque isso acontece comigo. Como eu, né, sempre fui administradora também, né? Tinha na agência, na minha vida, e modéstia à parte, eu sempre fui uma boa administradora. Nunca fui uma pessoa que me perdi com números, com dinheiro. Sempre fui muito pé no chão, muito responsável, né? E então para mim, isso às vezes era bom. Quando eu tinha que ter um negócio, aquela coisa estava me, aí eu ia pro e também pesquisar. Uma outra coisa, se você pesquisar, começa a fazer pesquisas, né? Porque pesquisas vão te dando ganchos para novas ideias. Respondi? Respondeu sim. Ele deu umas travadinhas aqui, mas eu acho que as pessoas estão ouvindo, senão elas teriam escrito. Rodrigo, ele me diz uma coisa. É muito comum, eu tive mais de 10 mil alunos, né? Alunos. As pessoas comentarem muitas vezes que elas têm dificuldade de lidar, têm medo de lidar com a crítica. Como é que faz? Porque se uma criança recebe a crítica dos pais, isso pode coibir o desenvolvimento dessa criatividade. Mas vamos pensar nos adultos. Os adultos também, o ser humano, eu, Alexander, não gosto de crítica, apesar de saber que ela me impulsiona. Como é que a pessoa lida com a crítica para não ser tolhida da criatividade? Para ela não ser cerceada desse processo criativo. Tá. Crítica é Eu acho natural, que ainda mais hoje nesse universo em que todos estão conectados. Oi? Ainda mais hoje nesse universo conectado, né? É muito mais fácil você ser criticado do que Valeu. antigamente. Bom, eu acho que são duas coisas um pouco diferentes. Eu acho que a criança, ela está muito em formação, então ela é muito mais vulnerável do que o adulto nesse sentido de receber a crítica. Então a crítica, como ela vem, muitas vezes ela pode ser destrutiva. Eu não sou da área de educação, eu gosto muito, mas eu não sou educadora. Então eu acho que essa crítica em relação à criança, ela deveria ser algo construtivo, deveria ser algo, não pessoas tenham que ter padrão, mas ela teria que ser construtiva, né? Ela teria que ser uma coisa construtiva. Olha, ficou bacana, mas vamos tentar uma outra coisa também? Eu não sei. Aí eu deixo para os educadores, mas eu acho que teria que ter essa pegada de
motivo, né? Eu vou contar uma história minha, que foi horrível. Primeiro ano da escola, eu tinha 7 aninhos. Opa! No último dia, eu estudava num colégio de freiras, e era uma freira muito brava, que dava aula, né? Todo mundo acho que tinha pânico daquela freira. E eu era uma criança muito boazinha, muito tímida, né? Eu era uma criança, ai, que bom, ela é quietinha, sabe? Era aquela coisa que, na verdade, eu fui, eu não sei, eu nem consigo me lembro muito bem de eu quero assim hoje. Então eu superei, graças a Deus. Porque não é bom você ser tão tímida ou tão envergonhada, não é legal. Mas lá, eu com meus 7 anos, chegou no último dia de aula, essa professora, essa freira, passou para a turma um papel que ela falou, agora que todo mundo sabe escrever, escreva seu nome com a letra mais bonita, tal. Beleza. Chegou no meu nome, né, na listinha, foi no Adriana, ok. Chegou no do Shebab, o que aconteceu? A caneta deu um pingo, sabe aquela caneta quando sai a tinta a mais e borra? Aí eu tinha tanto medo da professora, que ela era tão, né? Eu comecei a tentar corrigir. Quanto mais eu corrigi, aquilo ficou uma caca. Piorou total. E a criança de trás, vai logo, vai logo. E eu comecei a angustiadíssima. Eu falei, não tem professora. Tá me ouvindo, Alê? A professora chegou na turma, na frente. Quando ela chegou lá, ela começou a ler um por um. Ah, muito bem. Ela me escorraçou. Acabou comigo, na frente de todo mundo. Eu nem lembro o que ela falou, mas eu lembro que ela me fez eu me sentir tão mal. Tão mal. Eu tinha 7 anos, a caneta burrou, sabe? E eu acho que, de alguma forma, essa atitude dela, em muitos outros momentos, naquela escola, eu tive ótimas professoras também. Mas teve outras que eu não gostava de me expor. Então, eu tinha muito medo de ser uh, colocada de uma forma desrespeitosa, acho, mesmo sem saber o que era isso pequena, né? Então, a sua pergunta nesse sentido, eu acho que assim, com a criança, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem um impacto isso por muitos anos. Eu, graças a Deus, superei, tanto que assim, eu fiz, eram eventos para público grande, que eu apresentei sem problema nenhum. Eu fiz teatro infantil, né? Escrevia, fiz teatro. Teatro era fácil, porque o teatro não é você. O teatro é mais fácil. Quando é você num palco apresentando, eu aprendi, sempre foi Adri, muito gostoso e tranquilo. Agora, por exemplo, quando eu escrevo um texto, quando eu escrevo um texto, e tá ali, eu tô muito sujeita a aplausos e a pedradas. Quando eu comecei a escrever para me expor, porque antes eu sempre escrevia a vida inteira, mas eu escrevia para mim, de uma forma particular. Quando eu comecei com esse processo de mandar para algumas pessoas, olha que interessante, eu mandava para algumas amigas. E elas, nossa, que bacana, adorei, escreve outro. Aquilo foi um super pontapé para eu seguir com o projeto do Belas. É uma boa pergunta que você fez, porque daí eu fico pensando, se ali tivessem falado que não era, talvez eu tivesse desistido. Pode ser. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a crítica faz parte da vida. De verdade, eu lido bem com críticas. Eu acho que a crítica, muitas vezes, quem às vezes te faz uma crítica, em muitos momentos, se é uma pessoa que gosta de você, e se ela te faz essa crítica de uma maneira respeitosa, ela te impulsiona a ser melhor, né? Você muitas vezes se percebe e pelo olhar do outro, fala, isso eu posso melhorar ou não. Quando é um trabalho, também vale uma reflexão. Nem sempre a gente está certo em
tudo ou você agradar a todos. Então, eu acho que a crítica, ela faz parte da vida, ela, sendo respeitosa, quando a gente vai criticar alguém também, que você pode melhorar, eu acho que o outro também, né? Pode melhorar ou não. Acho que é isso, Ale. Eu acho que, né, a vida não é só flores, ela também tem isso, mas às vezes a crítica, ela é boa, ela te faz... e também quando você pede, muitas vezes eu peço para algumas pessoas, ó, tô mandando texto, tá bom ou não? Eu também gosto, gostei mais do outro. Teve um texto que eu acho interessante eu falar. Acho que foi esse ano que eu escrevi. Eu escrevi assim, o título é Eu Te Amo Não É Para Todo Mundo. Foi uma crítica que eu fiz à banalização da palavra eu te amo. Que todo mundo fica assim, grupos, né? Vários grupos. Eu te amo, eu te amo. Não, gente, você não ama todo mundo do grupo. Você gosta, às vezes até ama lembranças que você teve com esse grupo, mas o amar, e não que você não possa amar muitas coisas e pessoas, vamos falar de pessoas, mas não vamos banalizar. Então, o meu texto era nesse sentido. Não vamos banalizar as palavras. Tem palavras que são muito bonitas e não merecem ter essa banalização. Mas foi um texto que gerou diversas opiniões. Muitas pessoas concordaram com esse meu ponto de vista, algumas pessoas não. Teve gente que falou, eu falo eu te amo para todo mundo mesmo e é assim que eu quero fazer. Ok, respeito se a pessoa acha isso. Não é o meu ponto de vista. Eu acho que o eu te amo é mais profundo, entendeu? Então ele merece ter esse peso quando a gente fala. E não para um grupo de 20 pessoas que se ama todo mundo. Eu acho difícil, mas ok. Mas é isso. Então eu lidei numa boa. E teve algumas pessoas que falaram assim: esse texto ficou pesado, Adriano. Falei, tá bom, tudo bem, tranquilo. Tá, eu estava bem com o que eu escrevi. Que legal. Deu umas travadinhas aqui, mas as pessoas Tô não vendo. comentaram mais. Eu acho que ficou normal, então, de novo. Né? E aí, acho que tem alguns amigos, a Você Joana, tá. 48 meses, fez um comentário que acho que é para você. Ah, Acho que você comentou. Viu como marcou que foi o momento da caneta lá no papel. O ensino é. tradicional borra a mente de muitos educandos. Adriana Chebaba, esses momentos tatuam. E não é loucura da Joaninha, porque ela se chama Joana, acho que ela tá. Deve ter A, alguma jo, coisa. Você deve a Joana conhecê-la, é pelo que eu estou sensacional, percebendo. a Joana é uma educadora, ela também escreve no Belas, é uma mulher maravilhosa, atuante, é uma super bela urbana. Beijo, Jo! Te amo! Ela ama. Legal. E A o gente Valdecita, mas é uma educadora, ela pode falar com propósito em cima disso que eu falei. Você vê, eu tinha 7 anos de idade. sim. É, E quando a gente fala do adulto, né, que é o nosso desenvolvimento que a gente quer mostrar, né, para o público agora, da questão do processo criativo, muitas vezes eu vejo profissionais da saúde que são autônomos, que vendem o serviço deles, seja no consultório, seja para um restaurante, né, para fazer rotulagem, e alguns deles, Adri, eu sei que você está em sintonia comigo, por isso que eu estou fazendo essa provocação. Alguns deles divulgam muito bandeiras partidárias. É possível encantar todos os clientes? A gente mostra a bandeira partidária dentro da nossa empresa, dentro do nosso serviço? Adri? olha, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, a gente. Eu não confio em ninguém que é em cima do muro, em tudo. Sabe aquela pessoa que quer ficar bem com todo mundo e nunca expõe nenhum tipo de opinião, né? Então, hoje, né,
com a maturidade que eu tenho, eu desconfio de todas as pessoas que não se colocam, não se posicionam, né? Agora, eu acho que nós temos sempre que fazer esse posicionamento, sempre com muito respeito e sempre aberto ao diálogo, ao ouvir, a não ser radical. Porque uma vez que a gente é radical, a gente se fecha no nosso mundo como os donos da verdade absoluta e muitas coisas nós não conhecemos. Então, assim, eu posso ter preferências políticas. Nem gosto de falar de política porque eu sou uma pessoa que não... eu sou muito questionadora, então, por exemplo, hoje eu não vejo nenhuma figura política que eu tenha admiração, tá? Então eu não acredito no sistema que a gente tem hoje, eu acho que o Brasil, infelizmente, tem uma estrutura corrompida nisso, então eu prefiro olhar as coisas, né, e atuar, porque todos nós somos seres políticos, nós vivemos numa sociedade, então nós somos seres políticos, nós fazemos parte disso, não dá para ficar, ok, tá tudo bem e o mundo caindo, pode estar tudo bem no teu mundinho, mas até que ponto isso não vai chegar uma hora para o teu filho, para a tua filha, para o teu sobrinho, para as pessoas que você ama. Então, eu acho que a gente tem que ter, né, a questão do respeito e o diálogo. Agora, as bandeiras, por exemplo, a pessoa vende orgânicos, ela tem a bandeira dela, são os orgânicos. E por que ela acha que é melhor os orgânicos? Eu também acho, tá? É que às vezes eu acho que é muito difícil a gente encontrar. Tem outras questões que entram. Por que é difícil, às vezes, a gente encontrar sempre com bom preço? Por que é difícil estar em vários lugares de distribuição? Entram outras questões que daí a gente também tem que se posicionar. Mas é um posicionamento isso. Já é um posicionamento. Se o cliente dela vai lá só por preço, de repente, e muitas vezes o orgânico, ele também, como é produzido, muitas vezes ele consegue um bom preço também. Você consegue também. Eu trabalhei uma época também com uma empresa que eu prestei consultoria, que trabalhava com fertilizantes biológicos, né? E é bem interessante. E o que acontece? Se o teu consumidor, dando um exemplo de orgânicos, ele for lá e ele só pensar de repente, ou comparar, né? Aqui é o menor, ela não está tão bonitona como o outro. Por quê? Mas ela não conseguir entender que aquela é orgânica e teve um processo e ela não foi, não passou por outras coisas químicas e de fato ela é mais saudável, mas se ele só quiser a fruta bonitona do final, não adianta, você não vai querer, não vai conseguir encantá-lo porque ele não está predisposto a te ouvir, a entender. Então, talvez aquele não seja o teu cliente. Então, busque o teu cliente. Quem está em sintonia com o que você está falando ou quem está aberto ao diálogo. E isso eu acho que é para tudo, para o teu trabalho, né, para os nossos trabalhos, para a nossa relação com os nossos vizinhos, para, né, a nossa família. Eu acho que quanto mais perto, às vezes é mais difícil, né? Por exemplo, essa questão dentro da família, que envolve muitas coisas, às vezes, pessoais, mas é isso, é o diálogo, é o ouvir, é o respeito. Agora, se um deles não tem isso, não adianta insistir. Não é momento de insistir. É momento de cada um segue seu caminho. Um dia, quem sabe, mais pra frente, a gente volta a se encontrar. Respondi, Ale? Entendeu demais. Você dá uma aula gigante em cada pergunta que eu faço. Adri, eu tenho muitos alunos na parte de serviços, né? Eles prestam consultoria em diversos estabelecimentos comerciais, outros vendem serviço de rótulo de alimentos, e muitos trazem para nós essa questão poxa, mas como é que eu vou chegar até o meu cliente, até o empresário? Você tem alguma sugestão para que essa pessoa possa se aproximar desse empresário, que seja dono de uma padaria, dono de uma confeitaria?
dono de um estabelecimento que tem uma relação com o alimento, o que seria uma maneira, Olha, você, como publicitário, o que você sugere para esse profissional? Como é que ele aborda um potencial cliente? olha, eu acho que assim, existe um trabalho, acho que é um pouquinho complexo, mas porque, assim, não dá para te responder, não tem uma única fórmula, tá? Porque primeiro eu teria que entender qual que é o tamanho dele, qual que é o mercado que ele quer atingir, se é pequeno, se é grande. Mas, por exemplo, ele teria que buscar, hoje se fala muito personas, né, dentro da minha área. O que que é a persona? É como uma persona, né, que tem todos os mesmos estereótipos de compra, tá? Então, ele representa uma linha, tá? Essa persona representa uma linha. Ah, são padarias, tá bom, mas padarias a gente tem vários tamanhos. Padarias a gente tem grandes, pequenas, de bairros menores, a gente tem padarias que atendem seu público local, tem outras que fazem vários tipos de entrega. Então, eu acho que a primeira coisa seria ele ter claro para quem que ele quer vender, quem é o cliente dele e tentar esmiuçar um pouco mais esse perfil do cliente dele, quem é o cliente dele. Testa com alguns primeiro, se ele está começando, primeiro testa com alguns, não sei, faz um preço, né, promocional, dá alguma coisa, às vezes um de graça, escuta uma devolutiva, para começar, eu tô falando alguém que está começando do nada, tá? Entende, daí faz algo promocional, por exemplo, ele está começando, o que que ele pode, ele conseguiu a confiança daquele cliente, o cliente gostou do trabalho dele, onde mais ele pode atuar dentro daquele cliente. E após isso, buscar personas, né, que são clientes, na mesma linha que ele. Ele facilita, porque daí ele já tem um produto ou algo, um relacionamento que ele já tem uma experiência, ele tem um foco naquilo. Então, isso pode ajudar muito. Quando você tira muito foco de uma área para outra, vários, é possível também, claro que é, né? Eu já trabalhei para muitos segmentos diferentes, mas em alguns momentos foquei em alguns e automaticamente apareciam outros porque eu estava especialista naquilo. Então, automaticamente o mercado também acaba te trazendo quando você acaba sendo conhecida por um bom trabalho, por um preço justo. E é claro, daí você entra nas várias ferramentas de comunicação, né? Que hoje a gente tem muita coisa digital que você pode estar chegando. Tem inclusive mesmo apresentações que são mais tradicionais, mas que funcionam também dependendo do caso. Por exemplo, você pode estar fazendo apresentações em PDF mesmo, né? Você tem um bom mailing, você disponibiliza essas apresentações, depois você liga. Ou primeiro você liga e faz esse entendimento antes, né? Primeiramente você liga, faz esse entendimento. Soltaram o meu cachorro, tomaram só que ele não começa a latir, tá? Eu tiro ele daqui. Eu explico para todos aqui, olha, eu vou estar numa live, mas. Não, fica tranquilo. Filhos. E, Adri, quando a gente fala dessa abordagem, olha, eu achei bem interessante. Então, é interessante também, principalmente na pandemia agora, a pessoa ligar e conhecer esse cliente, né? Saber um pouquinho mais sobre ele. Isso eu acho que é fundamental, viu? É fundamental, porque principalmente quando é assim, no teu caso, você está falando de uma prestação de serviços, né? Que volta naquilo que eu falei lá atrás. A prestação de serviços, ela é bem mais difícil que a entrega de um produto. E eu Porque gosto tem mais muitas variáveis em qualquer uma das profissões. Então, escute o seu cliente. Aquele teu cliente, às vezes, ele te dá um insight. Então, por exemplo, uma agência, uma consultora de marketing, ou como eu falei hoje, né? Até tenho uma grande experiência em negócios, então eu também ajudo em construção de negócios, mas quem traz
né, para qualquer profissional que de repente em algum momento vai trabalhar com você para te ajudar a lançar ou para te ajudar a afirmar a tua marca, mas quem traz isso, o que você é e quem é o cliente, você tem que saber, você como prestador de serviço, você tem que entender quem é o teu cliente e o que ele gosta, né? Pelo menos uma boa parte do que ele gosta de receber, qual é a necessidade dele. E aí você atua na necessidade dele. Você pode ajudar seu cliente na necessidade dele. Legal. Odri, eu sei, né, porque eu conheço você já há um bom tempo, apesar da gente estar voltando a ter contato mais agora, mas já conheço você há um bom tempo, e das histórias da agência sua, das boas histórias, né, de que você conseguiu, de forma honesta e talentosa, como sempre foi, tirar de Ah, grandes agências da famosa Marginal Pinheiros, né, grandes agências que estão ali na Marginal Pinheiros, você tirou dessas grandes agências grandes players, né? E aí eu estou falando de multinacionais. O que você acha que uhum. foi o diferencial seu? É claro que é o talento, é a criatividade, mas conta um pouquinho o que aconteceu ali para você falar, puxa, o cliente gostei de você e por isso eu estou largando a agência que é maior do Brasil para fazer um trabalho com você. Tá, eu vou te contar um caso, então. Esse caso foi bem interessante, foi para a Visa, né? Foi uma ação Cartão Visa, que né, Felipe? eu tô te Cartão ouvindo. Visa, Tua você falou, imagem né? às vezes está fazendo assim, mas eu tô te Tá, ouvindo. quando você fala Visa, é o cartão, né? A bandeira. A empresa Visa, o cartão. Tá. Na época, Perfeito. eu Tá bom. tinha ali com a agência, eu tinha uns 5 anos de agência, era nova. E eu estava. Naquele ano, né, eu fiquei grávida do meu filho. Foi um projeto que durou 2 anos, ele era um projeto com começo e fim. Para a agência, naquele momento, pegar um cliente daquele seria assim sensacional e foi, graças a Deus. Eu tinha até receio de dirigindo para São Paulo. Eu lembro que eu tinha, né? Depois, graças a Deus, venci esse medo, aprendi, atendi muitos outros, assim, lá, bastante do mercado agro, multinacional. Mas esse específico, eu acho que foi um grande desafio, porque foi o primeiro que foi um grande cliente nacional, né? E, na verdade, multinacional. Mas eles iam fazer um lançamento de produto. Campinas é um mercado teste, né? Assim, para alguns produtos, tanto Campinas como Curitiba, porque o campineiro é um pouco chato, então é um bom mercado teste. E na época, eu estou falando isso de 97, tá? Foi o ano quando a gente fez o primeiro, 1997. Celular a gente já tinha, mas não tinha nenhum tipo de, né, nada do que é hoje. A nossa comunicação por celular era telefone, e mesmo assim não era ainda todo mundo que tinha telefone. E-mail estava começando. Uh, e aí, bom, eu fui até São Paulo, levei na época meu portfólio, era de promoção, era um trabalho promocional, a gente fez muita coisa promocional. E só que o meu trabalho era local. Uh, e eu era nova, né? Assim, recém nova, se você for pensar. Tinha 5 anos de formada, 20 e poucos anos. Uh, tipo, né? De alguma forma, você está concorrendo ali com pessoas né, de super megas agências que oferecem tudo. E no fim, ele de fato ficou com o meu trabalho porque ele sentiu muita confiança em mim, né? Mostrei outros clientes, eles até ligaram, chegaram a ligar para alguns clientes. A gente trabalhou também, chegou a trabalhar, né, para vários aqui, mas era contratações locais, para vários shoppings, né? Mas naquela época eu nem tinha tanto currículo ainda com isso. Eram muitas construtoras imobiliárias que a gente trabalhava, então não tinha assim nada no segmento dele, na área dele, nada grande. E foi um trabalho muito bacana, trabalhamos assim com uma equipe super grande, era todo mundo contratado, a gente fazia rodízio nos bancos para o lançamento desse produto, toda a parte, né,
visual, uniforme, nós que cuidamos, toda a parte de contratação, as meninas eram todas, né, registradas por nós, né, aquele período, tinha época que eram 30 bancos, né, ficava um trabalho de 4 meses, 30 bancos, depois rodava, eram 20 bancos, e foi muito bacana, foi muito bacana. O projeto, o cartão chamava Visa Cash, na época era um cartão eletrônico, eles queriam substituir você andar com dinheiro. E, por incrível que pareça, eu acho que, eu não me lembro, né, porque isso a gente vai ficando tão comum hoje, cartão, né, eu só uso cartão, eu dificilmente tenho dinheiro comigo, não tenho dinheiro, não uso mais praticamente cheque, né. Outro dia até falaram, pode pagar em cheque. Eu falei, nossa, mas não tenho cheque. Tenho, se eu quiser ir no banco eu tiro lá o cheque, mas eu não uso mais. Então, era um cartão que ele era um porta-moeda eletrônico. Só que você fazia o pagamento antecipado. Então, você fazia, então, tipo, R$ 100, você põe ali e depois você vai gastando esses reais. E uma das coisas que eles falavam, você vai fazer aquela comprinha na padaria e eles te devolvem balinha, porque você deu o dinheiro. Então, ninguém mais vai te devolver a balinha. Era legal para a época, porém, o cartão de débito veio junto, assim, praticamente pouquinho depois e essa ideia morreu. Todo mundo ficou usando o cartão de débito. Não tinha uma vantagem para isso, mas ficou sendo testado por 2 anos e alguma coisinha, assim. Então foi um projeto muito bacana, muito bacana. Na Eu área percebi, Dri, promocional, e toda análise de dados, todos os resultados, aí tinha que contabilizar. Então, quando a gente fala de isso daqui é uma estratégia, é uma ação promocional, mas dentro de uma estratégia de marketing, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, uma agência, comunicação, criação. Hoje tem muitas divisões, a gente pode dividir. Eu acabei trabalhando em todas as áreas, literalmente sendo dona de agência, administrando também, na administração, né? E eu gosto, então eu sempre gostei de todas as áreas, aprendi muito nesse caminho todo, nunca tive. Aprendi muito com alguns clientes. Como funcionários, acho que ensinei a maioria, né? Porque a maioria eram mais novos, mas teve alguns que entraram que também, alguns mais velhos, eu acabei aprendendo algumas coisas. Até com os mais novos, porque daí a gente aprende outras coisas, talvez não a função, mas a gente aprende sempre relacionamentos, valores, entender que aquilo não é um bom dia para aquela pessoa. E muito com o cliente, aprendi muito com vários clientes. Inclusive clientes exigentes. Esses eu adorava pegar os exigentes, porque você aprende, mas sabe? e a gente está chegando, Dri, nos últimos minutinhos, né? Eu não vou encerrar a live ainda não, mas já aproveito para agradecer as pessoas que estão aqui conosco, que estão comentando. A Joaninha fez um comentário, eu não entendi muito bem. Alexandre, é muito importante a pergunta sobre abordagem. Não é loucura da Joaninha, não. De forma alguma, Joaninha, eu acho que é loucura sua, viu? Eu não sei se em algum momento eu falei alguma coisa que desse a entender isso, mas de forma alguma eu acho que é loucura de alguém, não. Não, a abordagem, eu acho que aquela hora que você me perguntou de como chegar no cliente, eu imagino que seja isso, essa abordagem, como a gente deve abordar o cliente. Deve ser isso. Não, maravilha. Deve ser, né? E, Dri, eu percebi muito forte essa questão dos seus concorrentes, né, que iam prestar um serviço, que você teve muita naturalidade de falar em credibilidade. E no começo da nossa live, você falou em credibilidade, mesmo com pouco tempo de formada, 5 anos, né? Como é que essa pessoa, e você trabalha muito com mulheres, e meu público, na sua maioria, também são mulheres, nós temos nossos nobres amigos homens, mas como é que essa mulher ela consegue mostrar esses valores e essa credibilidade para ela no começo dessa apresentação desse serviço? Porque eu acho que a Visa, ela não comprou a sua agência, ela comprou você. Ela comprou a Adriana. Provavelmente. Como é que é isso? Eu acho que a grande questão é você, Fala pra primeiro, gente. seja você. Seja você. Não queira ser o que você não é. Primeiro, seja você. Porque aí você é transparente. Você é transparente. Não seja omisso.
Se posicione, não seja omisso. Se posicione, meu serviço é bom por isso, eu defendo isso. Porque se você não acredita que seu serviço é bom, que você não defende isso, muda de área, procura outra coisa. Então, seja você, acredite no seu trabalho e cumpra prazo, seja responsável. Você falou que vai entregar em tal data? Entrega. Eu, normalmente, eu nunca dei data menor. Quando eu contratava pessoas para trabalharem comigo, inclusive, uma das coisas que eu falava, eu colocava assim, as piores questões que podiam acontecer. Falava, ó, pode acontecer isso, tem isso, até para a pessoa falar assim, nossa, será que eu vou conseguir lidar com esse cenário? Em geral, o cenário, a agência sempre foi muito bom, viu? Mas eu colocava tudo isso porque eu acho que é muito ruim quando você promete coisas que você não cumpre, né? Então, não prometa o que você não vai cumprir. Cumpra, seja honesto, tenha uma postura honesta perante a vida, perante as pessoas. Isso é credibilidade. E não é assim, no trabalho eu sou assim, na minha vida pessoal eu sou diferente. Não, você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa. Então eu acho que é isso. A gente tem que ser a mesma pessoa e buscar, claro, ser doce, ser, né? Eu, às vezes, uma amiga queridíssima uma vez falou assim para mim, Adriana, você fala muito bravo. Mas eu não sou brava, eu não estou falando bravo. Só que ela é muito minha amiga e ela gosta muito de mim. A partir daquele momento, quando ela me falou isso, eu comecei a perceber que mesmo eu não querendo ofender alguém, falar alguém, às vezes a forma que eu falava podia dar medo nos outros. Então eu comecei a prestar atenção. Espero ter melhorado de lá para cá. Mas entendeu? Eu sou a mesma Adriana no meu trabalho, eu sou a mesma Adriana com meus amigos, com minha família. Né? Eu acho que isso te dá credibilidade. E é assim que eu gosto de ter pessoas ao meu lado, sejam em relações profissionais, pessoais. Respondi, Ale? Deu demais, Adri. Meu Deus, eu estou aprendendo bastante aqui com suas palavras, com seus ensinamentos, viu? Eu vou aproveitar então para ver se tem alguma pergunta, né? Se alguém quiser fazer, mas já aproveito para agradecer a todos que estiveram aqui conosco, as observações que foram feitas durante a apresentação e agradecer especialmente também você, Adri, por ter disponibilizado o seu tempo, por ter disponibilizado a sua experiência. Convido as pessoas para fazerem parte do Belas Urbanas, pelo Instagram, pelo Facebook, e desenvolver cada vez mais esse empoderamento, né, que no caso é feminino, mas eu acredito que eu também faço parte lá, tem muitos homens que precisam aprender com as mulheres aí, com você e com todo mundo que tenha esse brilho no olhar e essa vontade de transformar, que acho que essa é a essência da Adriana. Legal, Ale. Obrigado. Eu que agradeço, foi assim, um prazer estar aqui, um prazer poder falar da minha área, que eu sempre atuei, eu gosto muito. Me coloco à disposição também, se alguém quiser conversar comigo também, assim, sobre negócio, sobre comunicação, né? É um trabalho também que eu faço. E depois de tantos anos a gente se reencontrar, e lá atrás eu também sempre admirei muito o teu trabalho, sempre fui fã, né? Você também sempre foi uma pessoa que fez com brilho nos olhos, acredita no que faz. Isso, eu acho que isso melhora o mundo, né? Acho que isso melhora o mundo. Quando a gente faz o que a gente gosta, melhora o mundo. É a nossa forma de poder estar nele, contribuindo e melhorando, né? Para todo mundo, de alguma forma, o nosso pedacinho. Dri, então eu vou aproveitar também já para fazer um convite final. Para quem for da área de alimentos, profissionais de alimentos, a gente vai ter uma live no Rotule Certo, né? @Rotule Certo, que é sobre transgênicos. Então tem muitas dúvidas que a pessoa acha que transgênico é só ter o triângulo e o símbolo T no meio. Tem muito mais coisas, mais informações. Quem tiver interesse já entra lá no Rotule Certo para fazer a inscrição. Vai começar hoje às 19h.
Obrigado, Adri. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. E até a Obrigada, Lê. próxima. Até a próxima. A próxima é no Belas Urbanas. Tamo junto, só me chamar. Até mais. Tchau, Tá bom. tchau. Abrindo o canal, eu vou te chamar. Beijo, obrigada para todo mundo Beijo, que até mais. esteve aqui nos ouviu. Maravilha. Obrigado, Adri. Está encerrando aqui.